Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do programa Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, que você sempre nos acompanha aqui na TV Diário, também pode nos acompanhar pelo YouTube, pelas plataformas sociais, sempre na companhia da Márcia de Fô, do Jorge Brandão, do Diógenes Chaves e, é claro, da sua companhia. E nas últimas 4, 5 edições, nós tivemos companhias especiais. Além de nós 4 debatedores e que compomos o núcleo do programa, tivemos a participação de convidados especiais, representantes de outras religiões, trazendo também aqui seus fundamentos, a sua doutrina, os seus princípios. E por isso o programa de hoje quer fazer uma abordagem dentro de um tema que se revelou comum, de certa forma, a todas as religiões, de um nome superior, acima de todas as religiões, que é o nome do Mestre Jesus. Então o programa de hoje tem como título exatamente Jesus além das religiões. Jorge Brandão, onde é que está Jesus? Bom, eu quero primeiramente agradecer ao Diário, a oportunidade que nos dá de termos esse programa já com 2 anos, já estamos completando 2 anos do programa, com 100 edições, acredito que essa seja a 100ª edição. Olha só. Então, isso mostra que as pessoas compraram essa ideia, e realmente nos apoiam, A gente tem visto, tanto no YouTube, nas redes sociais, os comentários que a gente encontra, de pessoas que estão aderindo a esse programa, a assistir esse programa. Isso é muito, muito muito importante para nós, porque nós estamos aprendendo juntos, Nós estamos aprendendo juntos. E esta série que a gente trouxe, de convergências entre as religiões, mostrou a importância desta união, a importância de mostrar o nosso Mestre Jesus convergindo em praticamente todas elas, sendo amado, respeitado. E eu fico lembrando da frase de Einstein, que diz que é mais fácil quebrar o átomo do que quebrar um preconceito. O átomo foi quebrado, mas não foi fácil. Então nós não estamos aqui com essa pretensão, mas estamos aqui com esse objetivo de colaborar para quebrar preconceitos, para que a gente possa nos unir numa causa que é Deus. E fazer a caridade, que é o grande objetivo da doutrina espírita e das principais religiões, a grande maioria das religiões. Então, eu só gratidão aí a todos que participaram e pedimos escusas por não ter conseguido trazer todos, porque o tempo realmente não nos deixa, mas quem sabe no futuro a gente possa dar continuidade a isso. Então, gratidão a todos, e esse programa hoje é para nós fazermos uma reflexão sobre o que aconteceu, sobre os preconceitos, sobre a miopia da nossa sociedade, que às vezes enxerga de forma distorcida o outro, e a falta de respeito que acontece. Diógenes, onde é que está Jesus nesse contexto, depois da gente ter convivido esses 4 últimos 5 programas, com representantes de outras religiões? Pois um ponto que eu queria trazer, que foi bem importante, é que talvez as pessoas fiquem pensando, como que foram os bastidores para convidar esses representantes religiosos, talvez imaginando uma certa resistência, e o que a gente pode dizer é que não teve resistência alguma. Foi assim, no momento que foi feito o convite, aceitaram de pronto, acharam até importante isso, que é legal, que bom, de poder participar de um debate desses, isso é muito importante, a gente está precisando nesse momento, tanto a religião evangélica, católica, o Jesus dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecido como Mormons também, de pronto eles aceitaram. Então isso nos alegra, porque a gente não estava muito fora, de fazer esse encontro, porque houve uma convergência muito grande, assim. Então eu acredito que Jesus, ele sempre está onde há uma disponibilidade, de ir até ele, de fazer essa união, de combater o preconceito, combater essas diferenças, E a gente vive num momento bastante delicado,
onde estão surgindo muitas ideologias aí, né? E a ideologia ela não tem comprometimento com a verdade. Cada um vai criando as suas ideias sobre o mundo, sobre a vida, e isso tem afastado um pouco as pessoas do nosso referencial maior, que é Jesus, do cristianismo, né? Então, a gente juntar essas religiões e a gente realmente deixar claro que a gente tem que lembrar daquela parábola do bom samaritano, que todos somos iguais diante do Pai, e para a gente refletir um pouco mais sobre o nosso próximo, que não é porque ele tem uma religião diferente que ele vai se tornar diferente da gente, né? Márcia, dentro desse contexto aí das primeiras respostas do Jorge, do Diógenes, né, e do que a gente aprendeu também com essa troca, com esse intercâmbio, né, com representantes de outras religiões, e para não repetir a mesma pergunta que eu já fiz para os dois, né, Pois é. O Jesus do Espiritismo é o mesmo Jesus das outras religiões? Pelo que a gente conviveu aqui, pelo que a gente aprendeu com os nossos convidados? Se viu que sim. Depende de onde a gente coloca Jesus, onde é que está essa figura, né? Tem uma fala do irmão X intitulada Antologia do Natal. E nessa fala, Chico, que trouxe essa psicografia para nós, o irmão X, ele discorre a respeito da figura de Jesus especificamente. E ele vai construindo uma imagem de Jesus ali acerca da compreensão de cada um. E ele extrai da compreensão de cada um. E no discorrer, ele encerra a questão trazendo um questionamento que a gente pode fazer individualmente para nós e aos demais também, no sentido de que pergunte ao indivíduo qual é a interpretação que ele tem acerca de Jesus. Pergunte ao indivíduo como ele vê Jesus, como ele sente Jesus, o que ele interpreta a respeito. E observe a vida desse indivíduo e a postura desse indivíduo. Normalmente ela está associada aos conceitos que fazemos do Cristo, aos conceitos que trazemos em valores com relação à conexão com aquilo que esse ser de grandeza ímpar nos trouxe. Porque não é a figura, a imagem física, não estamos falando aqui de Jesus histórico. Estamos falando aqui de um ser espiritual que vai muito além do Jesus histórico, que às vezes, inclusive, se traz um posicionamento a respeito muito distorcido da realidade, limitando a compreensão de uma natureza hominal, humana, desconectada da proposta espiritual. Quando a gente pega lá na Gênesis, a partir do capítulo 15, as questões iniciais, onde Kardec vem discorrer a respeito de quem era Jesus, a gente percebe que vai muito além dessa compreensão humana. Ele inicia dizendo que Jesus, em sua estrutura biológica, se iguala aos homens, porque se organizou dentro de um corpo de carne como os homens para viver na Terra. Kardec está dizendo isso lá na Gênesis. Porém, em termos espirituais, que a gente observe lá a escala espírita, a partir da questão 100. Nós estamos falando de um espírito puro. E se a gente for identificar lá o que significa espírito puro, qual é a grandeza desse ser, do que ele está dissociado em termos de matéria já, realmente muitas das nossas dúvidas a respeito, será que Jesus fez tal coisa mesmo? Será que isso aconteceu? Não haveriam. Não haveriam. Se a gente identificar exatamente o que significa espírito puro, veremos que Jesus está muito além de toda aquela nossa limitação e compreensão humana, que é o que se explica justamente todos os milagres que foram feitos no Evangelho. Todos os milagres ficaram registrados para nós ali. O contato com a mulher hemorroísa, aquele influxo energético, as curas à distância, inclusive com o centurião, né, onde o próprio centurião diz, se eu designo uma obediência a meu servo e ele segue e faz, imagine tu, ser do espaço. Apenas diga. E eu sei que ele vai se curar. Aquela fé inabalável. À distância. Então a gente está falando realmente de um ser muito além. Então essa identificação e essa percepção, respondendo a tua pergunta, Vicente, acerca de ser ou não o mesmo Cristo, depende do que eu interpreto do que é esse ser. Ele é grande em valores, eu pauto minha vida adequado aos ensinamentos, aos preceitos, à orientação, à diretriz que ficou para nós, porque ele não veio para ficar posto na Terra como figura humana circunscrita historicamente. Ele veio para deixar a mensagem muito além dele. Tanto é que ele dissociou essa mensagem para que fosse pregada aos quatro cantos por demais, para que pudéssemos dar seguimento, né, realmente.
Colegas, para os três e para nós todos, tá? Quando Kardec pergunta qual o ser mais puro, né, que passou pela Terra, pelo plano em que vivemos, a resposta é a mais curta, né? Jesus, modelo e guia. Jesus, então, é para os espíritas modelo e guia. Seguir esse modelo e guia, com tantas coisas que se sabe de Jesus, com tantas ações concretas de Jesus, Jesus que quebrou todos os paradigmas, Jesus que enfrentou todos os preconceitos, todos os conceitos, muitos dos quais a gente sabe por quê, porque ele era perseguido pelos fariseus, pelos saduceus, que tinham outros interesses, pelos próprios romanos, né? Como é seguir hoje Jesus? Com o que nós sabemos e com o que, volto à questão da experiência que a gente teve aqui de ter falado muito sobre Jesus com representantes de outras religiões. Nessa própria questão aí, a espiritualidade diz, vede Jesus. Te convida a fazer um movimento, inclusive. Não é apenas Jesus, não é uma resposta solta. Vede. Não, vede Jesus. Te movimenta, acessa o ser, acessa o conteúdo, né? A gente percebe realmente a espiritualidade o tempo todo nos convidando, a espiritualidade superior, a esse movimento. Sair da nossa limitação. Né? E aí eu acho que conecta com essa tua pergunta aí. Sim. Eu queria fazer uma observação, que isso é uma tese que eu defendo, tá? Porque quando a gente descobre, através do estudo da doutrina espírita e da própria espiritualidade que nos fala, que nós temos, a gente pergunta assim, existe destino? Nós inclusive tivemos um programa aqui sobre isso, né? Sobre o destino estar traçado, e o que a espiritualidade nos diz? Que tem certas coisas que realmente nós vamos precisar passar, né? Tem certos fatos, vamos dizer, marcantes, importantes, que nós vamos precisar passar. Mas isso vai depender sempre a nossa reação é o livre-arbítrio, né? Então, assim, pensando em Jesus, né, pensando na vinda de Jesus, é claro, para mim está claro que tudo que ele passou já estava mais ou menos programado. Ele não foi ao acaso crucificado, né? Tudo tem lição, né, na caminhada de Jesus, tudo envolve uma lição. Então, acho muito importante as lições que ele nos deu como exemplo, né, como exemplo para a gente seguir. É difícil? É difícil, mas não é impossível, e nós temos esse conceito no Espiritismo que não se conhece o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão pela sua perfeição, mas pelo esforço que faz para vencer as más tendências. Né? Então esse é o desafio para nós, é tentar buscar colocar em prática os ensinamentos do Cristo, promover o nosso autoconhecimento, a nossa transformação fazendo todos os esforços possíveis, né? Esse é o desafio, né? Porque senão não tem sentido nem o Espiritismo e eu acho que nenhuma religião se nós não buscarmos colocar em prática aquilo que aprendemos. E nós tivemos duas observações bem importantes aqui, tanto do Padre Lauro como do Pastor Paulo, que eles convergiram para um pensamento que também corrobora com o que traz a doutrina. O Padre Lauro falou que é Deus na vertical e o amor na horizontal, trazendo a ideia de que o principal objetivo de nós estarmos aqui é de nos acertarmos com o outro, de estarmos alinhados, né, com o nosso próximo. Né? O objetivo é estarmos alinhados um com o outro. Né? E aí o Pastor Paulo também trouxe a mesma ideia. Ele veio dizer que não é de nós diretamente com Deus, mas é de nós nos sentirmos próximo com aquele que está do nosso lado, né? Porque estar perto é uma coisa, sentir-se próximo é outra. Então isso corrobora com o que traz a doutrina, né? Que fora da caridade não há salvação. Então, para mim, essa é a maior mensagem de Jesus, sabe? Que é de dizer para nós assim, olha para o teu lado. Vocês que vão construir essa harmonia, né, aí no mundo. É entre vocês. Eu sirvo como um modelo, como um guia. Né, eu sou a inspiração de vocês. Mas, aos poucos, vai se desconstruindo essa ideia que a gente tem que ficar adorando ele ou pegando ele como principal foco, né? E acabamos esquecendo de quem está do nosso lado. Eu conheço a mãe conta uma historinha bem interessante, que tinha uma amiga dela, uma senhora, que ela ia todos os dias para a igreja. Todos os dias para a igreja. Ficava muito pouco em casa.
E o marido reclamava, e os filhos reclamavam dela, e daí foram questionar, e ela disse assim, não, eu tenho uma relação muito íntima com Jesus, então eu estou casada com Jesus. E ela ia para a igreja para ficar orando quase o dia inteiro lá, só que a casa estava lá, o marido, filhos, tudo abandonados, né? Então é nesse sentido, o que Jesus realmente quer da gente? O que ele realmente espera da gente? Ah, mas eu preciso... O que era conectar Deus? Conectar Deus a gente conecta quando a gente está fazendo um auxílio para o próximo, está fazendo uma escuta, está amparando, está acolhendo. Isso já é uma conexão com Deus, porque esse é o objetivo, é o amor na horizontal, né? E tendo Jesus como nossa referência maior para fazer isso. Quando o Jorge fala, né, que Jesus veio com um plano pronto, eu concordo plenamente, porque todos nós viemos com um plano pronto. Nós fomos programados, né, pelos aqueles que eu chamo de os nossos fiadores, né, espirituais, que participaram do nosso projeto reencarnacionista, do nosso planejamento reencarnatório. Nós concordamos, nós pedimos, ou nós somos levados a isso, dependendo da circunstância, das nossas necessidades, dos nossos merecimentos. Então Jesus veio para mim também, claro, com um plano desenhado. Né? Claro que em relação a ele tudo vai ser diferente. Tudo é diferente, é muito além daquilo que a gente possa imaginar. Mas no nosso caso, eu tenho para mim que a gente veio sim com esse plano desenhado. Mas aqui nos cabe preencher, aqui nos cabe completar. E a questão do destino também eu tenho como resposta sempre aquela questão 132. O que nós estamos fazendo aqui? Quando o codificador pergunta para a espiritualidade, qual é o objetivo da encarnação? E a resposta, na primeira frase, depois ela tem desdobramentos. Deus impõe a encarnação para que possam chegar à perfeição. Então esse é o projeto, esse é o destino. Agora, até chegar lá tem um grande caminho. Tem um grande caminho. E aí eu me reporto de novo a Jesus, porque tudo em Jesus é lição. Eu tenho repetido essa expressão por onde eu vou. Tudo em Jesus é lição. Um sopro de Jesus é lição. Tudo que Jesus deixou é lição. E quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como seguir, Márcia, Jorge e Diógenes, esse caminho, chegar a esta verdade e merecer a vida? Porque aí eu acho que é uma questão de merecimento. Por isso nessa sequência, caminho, verdade e vida. Sim. Chegar lá, isso é indiscutível e esse é o nosso destino final. Né? Nós vamos chegar à perfeição, que é isso que a nossa querida doutrina nos traz, nos mostra. Né? Agora, o tempo que vai levar é de cada um. Sim. Assim como o nosso destino pode estar mais ou menos desenhado aqui na Terra, mas as nossas reações não estão. Exatamente. As nossas reações são nossas. É o nosso livre-arbítrio que vai determinar. Né? Então, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é algo bastante profundo, né, que nós temos que procurar entender bem. Porque Jesus, como tu disse, Vicente, ele não perdeu um segundo, não desperdiçou um segundo da vida dele. Tudo foi lição. Né? Então, a gente, eu acho que uma das formas que nós temos de demonstrar nosso amor a Jesus é também não desperdiçar o nosso tempo, né? Não perder tempo. Bezerra de Menezes que diz, né, sempre, né, não tenham tanta pressa, mas não percam tempo. Né? Vamos aproveitar as oportunidades que a vida nos apresenta. Eu acho que é isso, sabe? Não adianta nós ficarmos nessa ânsia, né, de santificação, vamos dizer assim, de elevação rápida, porque é um passo a passo. Nós somos espíritos milenares. Né? Agora, quanto mais rápido nós conseguirmos, melhor para nós, né? Melhor para todos nós. Né? E o fato de que nós vamos chegar, obviamente, né? Sim. Nós vamos chegar, mas durante essa caminhada, eu acredito que o maior desafio somos nós mesmos. De lidarmos com nós mesmos. Por isso que Jesus falou, né? Neste mundo tereis aflições, porém tenha bom ânimo. Já dando essa ideia, olha, tu vai ter teus momentos frágeis, né, de fragilidade, de vulnerabilidade, não é fácil lidar com a nossa sombra, como já dizia Jung, né, nós temos que resolver as nossas pendências com as nossas sombras, e é claro que isso leva um tempo, porque não é nada fácil,
É um desafio muito grande e tem espíritos que levam várias reencarnações para poder resolver uma questão, né? E tem outros que dão um salto muito grande numa reencarnação. Paulo, né? Exatamente. Então, quer dizer, é possível sim, né? O processo evolutivo é uma lei da natureza, mas o grande desafio é nós com nós mesmos. Acho que nós poderíamos acrescentar dentro do que tu falou, Jorge, na oração dominical do Pai Nosso, quando diz livrai-nos do mal que existe dentro de nós. Exatamente. E de novo, lições de Jesus, né? Vigiai e orai. Orai e vigiai, Vigiais exatamente. o quê? Os nossos pensamentos. A partir daí. Vigiai os nossos pensamentos. Concorda, Márcia? Concordo. No próximo bloco a gente vai falar A sobre gente isso. fala sobre isso no próximo bloco. Então tá bem. Vamos ficando por aqui no nosso primeiro bloco. Em seguida voltamos com mais esta edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Já voltamos. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com um médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Seja bem-vindo à Ubra Santa Maria, um lugar onde suas aspirações ganham vida. Aqui, acreditamos que a educação deve se adaptar a todos e através de cursos presenciais noturnos, ensino híbrido e à distância, oferecemos a flexibilidade necessária para você conquistar os seus sonhos. Nossos professores são apaixonados pelo que fazem e estão prontos para trilhar junto contigo a sua jornada até o mercado de trabalho. Faça parte de um ambiente que valoriza cada passo da sua trajetória e impulsiona o seu crescimento. Venha fazer parte dessa história. Inscreva-se agora e descubra como transformar o seu futuro. Você sabia que é possível investir com apenas R$1? Se você tem um objetivo, o planejamento vira o seu aliado. E investindo seu dinheiro, você pode alcançá-lo mais rápido. O primeiro passo é definir o seu objetivo. Fazer uma viagem, um curso ou comprar uma casa. Ele pode ser de curto, médio e longo prazo. E essa definição vai te ajudar a escolher o melhor investimento de acordo com o seu momento de vida. O importante é se planejar e investir com recorrência, assim você alcança os seus objetivos. Aqui no Sicredi, não é só investimento, é contar com quem entende do assunto. Abra sua conta. Não é só dinheiro, é ver com quem contar. O Astrogildo é um centro de referência em oncologia, desde o primeiro atendimento para a prevenção ou a busca pelo diagnóstico, até a realização do tratamento adequado para cada caso. Equipado com tecnologia hospitalar de última geração, da touca inglesa à cirurgia robótica, somos a solução completa em tratamentos oncológicos. Sempre com você. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. O melhor em oncologia, perto de você. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o programa Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida que você sempre acompanha aqui na TV Diário, também no YouTube, nas plataformas sociais, na companhia do Jorge Brandão, do Diógenes Chaves, da Márcia de Fô e sempre, é claro, da sua companhia. Questões foram tratadas no primeiro bloco, estamos ainda, de certa forma, nos reportando, nos lembrando e querendo que os nossos ouvintes façam também esta viagem, né? Memorizem alguns dos nossos convidados que estiveram por aqui, que enriqueceram esse debate com as informações que trouxeram, com as suas doutrinas, com seus princípios e naquilo que fortalece a relação das próprias religiões dentro do seu sentido final, que é religar, fazer a religação com Deus. Márcia, qual é a questão mesmo que ficou no bloco anterior, que estava em aberto? Boa pergunta.
Mas eu pensei na resposta. Então. Não exatamente para a pergunta, Sim. eu posso lembrar, mas me lembrei quando você falou de uma fala do Cristo, esse povo me honra com os lábios. A questão de sintonia. Realmente, Deus não está da boca para fora. Jesus não está da boca para fora. Um convite da espiritualidade realmente para esse movimento interno. Se não houver mudança comportamental, postura, atitude, não tem sentido, não tem crescimento. Paulo, só na teoria, não teria conseguido reconfigurar o cenário ao qual ele havia passado e construído também, né? Algumas divergências ali com a proposta do Cristo, ainda que alinhado com a sua conduta íntima no sentido de coerência com aquilo que ele acreditava, essa conduta estava destoada dos preceitos espirituais, né? Então ele era autêntico ali em seus princípios e lutava pelo que ele acreditava, mas totalmente indo por um outro viés. Ao passo que ele se dá conta e interpreta a realidade, somente falar a respeito e escrever aos 4 cantos não convenceria aqueles que estavam à volta. Paulo precisou convencer os seus, aqueles que estavam em torno, precisou trazer uma postura totalmente divergente daquela a qual ele vinha trazendo em suas atitudes, para que ele pudesse convencer quem ele precisava para o apostolado, para o auxílio da tarefa, né? Então esse movimento íntimo, o fazer é necessário. Me dei conta que não está legal um determinado comportamento na minha conduta diária. Ok, dar-se conta é o primeiro passo, mas eu precisarei empreender esforços ali, claro que a seu tempo, como o Jorge trouxe, a gente não modifica da noite para o dia, há que se fazer todo um trabalho de preparação, mas esse movimento é necessário e é preciso começar, ainda que a gente tropece e se vê falho ali em alguns momentos. Tropeçou, levanta e segue. O que não dá é para a gente continuar passando por cima de tudo aquilo que já conseguimos detectar, que está divergente da proposta maior e, de certa maneira, nos tira o sono, porque a incoerência nos incomoda. Quando a gente comete um determinado equívoco na conduta, a gente sente imediatamente, poxa, a consciência, né? Não devia ter falado isso, não devia ter feito isso. Mas já é um grande avanço, né? Muito grande. Muito grande. Olha, eu resumi aqui um trechinho, eu trouxe aqui para mim não esquecer da Revista Espírita, que é inclusive assim, olha, como é importante a Revista Espírita, né? Como tem passagens assim que realmente nos trazem reflexões profundas, né? E eu resumi umas palavras de Kardec, se não me engano, na Revista Espírita de 1867, onde ele diz assim, ó: a ciência espírita não é sagrada e intocável. Ela é dinâmica, investigativa e atemporal. Não é para ser decorada, mas sim praticada, estando sempre aberta às críticas e aos avanços científicos. Olha, se não é um gênio, né? Como é que a gente não vai se apaixonar por Kardec? Né? E isso aí escrito lá em 1862, né? Por aí, 66, né? 66. Então, assim, ó, o que eu gostaria de levantar uma questão aqui, aqui muitas vezes a gente traz coisas que não estão programadas, porque o nosso bate-papo, ele flui de uma forma muito espontânea, né? E eu vou contar um caso que aconteceu comigo num atendimento fraterno, há muitos anos atrás, isso faz mais de 10 anos atrás, onde eu conversava com uma pessoa e no final quase sempre a gente aconselha, assista a palestra, leia bons livros, e aqui na casa tome um passe ali, sai daqui, vai e toma um passe. Aí a pessoa diz assim, eu não vou tomar passe. Eu digo assim, mas por que não vai tomar passe? Não, porque tem uma mulher ali que trabalha aí na casa, que eu conheço ela, a mulher é terrível, eu não quero saber de passe. Aí eu fiquei, puxa vida. Não quero passe dela. Não quero, posso cair nela ainda. Eu disse assim, não julga o espiritismo pelas pessoas, assim como não podemos julgar nenhuma religião pelos seus componentes, mas o exemplo arrasta. O exemplo vale mais que 1000 palavras mesmo. Por isso que Jesus uma vez disse aos apóstolos, espalhe o evangelho e se precisar, usem palavras. Divulguem o evangelho.
Se necessário, se necessário, se usem palavra. necessário. Então, assim, dentro do nosso dia a dia, nós estamos muito mais que sendo convidados, nós estamos sendo convocados, né, a fazer esse esforço de seguir Jesus. Porque é isso que faz a diferença. Às vezes as pessoas me dizem assim, eu não sou palestrante, Emmanuel fala, né, que a maior caridade é a divulgação da doutrina espírita, mas eu não sou... Mas tu vai divulgar com exemplo. Vale muito mais, às vezes, do que uma palestra. Um exemplo numa hora que a gente é convocado a dar, de não ter preconceito, de ter amor ao próximo, de ter caridade, de ter empatia, de acolher alguém. Né? Isso é fundamental nesse molde que nós procuramos seguir de Jesus. É verdade. Quebrar paradigmas, quebrar preconceitos, não é, Diógenes? Exatamente. A gente ainda vive sobre essa realidade, infelizmente, mas Jesus, quando disse que nós, né, vós sois deuses, vós sois luzes, ele estava realmente falando desse imenso potencial que nós temos, né, de construir a nossa própria caminhada, de desenvolver essa autonomia, mas sempre deixando muito claro que todos nós, de qualquer, não importa onde, quando, como, nós vamos sempre precisar de uma referência. Todo ser humano precisa de uma referência, né? O filho precisa da referência dos pais, o aluno precisa da referência dos professores, o colaborador lá precisa da referência do seu líder, do seu gerente, de alguém que está conduzindo e orientando ele. Mas nós também temos que compreender que nós também podemos ser referência, né? E eu acredito que é nesse sentido que o Jorge falou, do exemplo, de que nós, a todo momento, nós podemos estar sendo uma referência. E pessoas, muitas vezes, né, porque ele é espírita, porque ele é evangélico, porque ele é católico, então assim, eu vou pegar como um padrão para eu seguir a postura dele e tirar isso muitas vezes como certo. E por isso da responsabilidade que nós temos diante da nossa conduta no dia a dia, principalmente diante das crianças. Então, para quem já evangelizou, para quem evangeliza, tem muito isso, né? De que, olha, uma vez evangelizador sempre. Então, tu tá na parada do ônibus, tem uma criança na parada do ônibus, cuidado com a tua postura, né? Importante, né? Por exemplo, eu trabalho no trânsito e ensinando pessoas a dirigirem melhor e perder o medo e tudo mais. E às vezes eu tô indo no trânsito e tem um carro na minha frente se arrastando. E daí eu disse, poxa, cara, a gente nunca sabe quem está ali, né? De repente pode ser um ex-aluno que está ali dando o máximo de si para poder superar aquele medo ali, né? Saindo sozinho pela primeira vez. E às vezes a gente se coloca ali, agora eu estou do outro lado, como que eu vou me comportar? Né? E qual é a postura que eu estou assumindo aqui, sendo que eu estou sendo observado também? Então, isso é fazer a caridade, de contribuir, né? Quais são as tuas interpretações acerca de Jesus? Mais ou menos vai estar alinhado o teu comportamento, né? Como que eu vou exemplificar isso? Como eu vou mostrar isso diante dos outros? E o trânsito é uma escola de paciência, né? Para todos nós. É uma relação social bem desafiadora. Grande. Eu vejo o trânsito exatamente desta forma, né? Como um grande palco de aprendizagem, de controle emocional. O Haroldo Dutra, ele conta isso numa das palestras dele, que estava dirigindo, e o filho dele do lado. Tá? Eu não sei exatamente, não vou contar com as mesmas palavras na história, mas o sentido, né? Ele foi interceptado por um veículo. E a primeira reação foi baixar o vidro e xingar. E quando ele se preparou para fazer isso, o filho dele cutucou. Mas tu vai fazer isso? Tá nervoso, né, pai? Esse é palestrante espírita. E aí ele repensou. Imagina se ele foi uma das pessoas que ouviu uma das suas palestras. O que ele vai pensar de ti agora, nesta hora? Eu lembro que ele falou, o menininho falou. Isso. Ele baixou o vidro. Tá nervoso, né, pai? Tô um pouco. Vai xingar ele? Tô querendo. Ele falou. Imagina se ele assiste as tuas palestras. Bem isso. Falou. Imagina. Eu fiquei repensando realmente muita coisa, né? Mas olha que interessante isso, Márcia. Quando o Jorge falou do quanto a gente se esforça para se melhorar. Isso é muito contabilizado. Da gente ter a consciência e a humildade de saber que a gente ainda tem as nossas fragilidades, né? Deu vontade de buzinar, deu vontade de... Tô querendo! Mas eu acho que o grande ensinamento ali é o filho olhar para ele e dizer assim, como o pai tá reagindo diante disso?
Porque ele também, nós seres humanos temos vontade, Claro, muitas vezes, de buzinar, sem dúvida. Sim. É. mas e os freios morais? Ou como Nossa, alguém que introjetou. diz, não, mas tu é espírito, tu é católico, tu é evangélico, tu é isso e aquilo, e reage desta forma, imagine se eu não fosse. Não, menino de 12 anos, né? A pergunta do menino é que foi emblemática. Significa que sim. o processo educacional está fazendo sentido. Exatamente. Está fazendo sentido porque ele se deu conta. Né? E isso importa Não, realmente. e nós vamos chegar a um nível, talvez aqui na Terra, né, ainda, de não pensar nisso. Porque por enquanto a gente ainda pensa às vezes. pensa, né? né? Ainda tem esse pensamento e freia. freia. Mas nós vamos chegar a um nível que a gente vai ficar em paz conosco mesmo. E esse é um processo muito bonito, né? Que a gente começa esse processo de evolução, onde a gente não vai pensar mais nisso. É treino. É treino. É treino. Sim. Teve um caso, foi na Olimpíada, na Europa, que para passar na roleta ali do metrô, tu passa o cartãozinho, mas tu larga o cartãozinho se tu quiser, senão tu pode usar de novo, mas não é ético. Claro. E aí um brasileiro perguntou para ele, mas esse cartãozinho, sabe que não dá para fazer, não tem alguém que passa de novo? E ele olhou para ele e disse, mas por que alguém faria isso? É inconcebível a Etapas ideia. do processo evolutivo. Não entende. Aham. É que nem nas Olimpíadas de Seattle, né? Uma maratona. Eu não me recordo agora quem foi. Eu lembro que era 2 corredores. E aí um corredor que estava praticamente na linha de chegada, ele tropeçou alguns metros antes da linha de chegada. E o que vinha atrás, o maratonista, e tiraria 2º lugar, ele se deu conta. E ele tropeçou e aí, não foi assim, ele não tinha identificado que ainda não tinha passado a linha de chegada, faltava alguns metros. E ele reduziu o passo e ele estava já meio que comemorando, e ele não tinha se dado conta que ainda não tinha passado a linha de chegada. O observador de trás, que vinha em 2º lugar, se deu conta e se posicionou atrás do corredor e seguiu correndo atrás dele, empurrando ele para o 1º lugar, e passaram os 2 juntos na linha de chegada. Quando a comemoração começou a acontecer, os repórteres pularam em cima do 2º lugar. O corredor que veio atrás e teve aquele gesto questionando a primeira pergunta. Mas por que você fez isso? Você ia ganhar. Ele não havia se dado conta. E aí, o emblemático da questão foi justamente o comentário do 2º lugar. Porque ele disse assim, mas se eu fizesse isso, o que eu ia dizer para minha mãe? Uhum. Ele teve um lar que o ensinou a ser honesto. Ele teve referências, não passou pela cabeça dele quebrar aquela regra de moralidade. Ele percebeu o equívoco e auxiliou no processo, né? E realmente as questões das referências, né? É uma postura íntima. Sim. Que se estabelece. Ele deu prioridade para o valor maior, que é a honestidade, que ele aprendeu no lar. Não passou pela cabeça dele a possibilidade de furar, quebrar aquele momento ali de honestidade. Mas foi muito interessante. O que eu vou dizer para minha mãe? Né? Exatamente. O que significa isso? Tem muitos pais, às vezes, que se preocupam. Ai, meu filho, quando for para o mundo, será que ele vai ser uma boa pessoa? Será que ele vai ser honesto? Será que em determinadas situações ele vai fazer o certo? Cara, é o teu exemplo. É o teu exemplo, porque isso fica muito dentro da gente. O que um filho não quer na vida dele é decepcionar um pai e uma mãe. A dor, eu acho que mais forte que a gente pode ter é tu olhar para tua mãe e a tua mãe olhar para ti com um olhar decepcionado, assim, meu Deus, né? O que eu pari? Nesse sentido, né? Então, vem na hora, né? Eu acho que eu não vou fazer isso, porque... Tudo bem, ainda tá meio condicional, né? E se a minha mãe fica sabendo? E se meu pai fica sabendo? E se meus filhos ficam sabendo? E se... Mas é aquilo que a gente tá falando. É o que eu faço diante daquela situação. Qual é a postura que eu assumo? Né? Eu vou lá e não tô nem aí, e não paro para refletir, e não tenho nem um pouco de empatia, ou eu penso, eu dou aquela freada, né? O Haroldo Dutra, trazendo ele de novo, ele falando da importância da evangelização, porque teve uma mãe, que ela deu um testemunho de que ela deu, assim, levou a filha todos os dias para evangelização, querendo ou não ela levava, né? E aquela criança redia, levou no grupo de jovens, arredia, e depois ela foi embora, foi morar na Europa, e lá ela tinha assim explosões emocionais muito fortes, ela arrumava confusão, ela tinha sido expulsa da escola algumas vezes, e aí quando ela chegou na Europa ela foi dividir apartamento com uma outra pessoa e andaram brigando, e ela teve uma vontade muito grande de pegar uma faca e ir pra cima da guria.
E ela ligou apavorada, chorando para a mãe dela, ligando para a mãe dela, né, dizendo que, meu Deus, olha mãe, aconteceu isso, olha, eu tô torta de ódio. E aí, mas aí, na hora que eu pego a faca, eu lembro daquela história de André Luiz, que quando ele morreu, ele foi para aquele lugar horrível, eu não quero ir para aquele lugar. E aí o que acontece? É o freio moral, muitas vezes, que é colocado lá na evangelização, né, na aulinha. Muitos dá a ver com uma aulinha, mas é um momento tão rico, porque é a sementinha que vai sendo plantada. Ainda que por medo. Ainda que Equivoca por menos. medo. Exatamente, foi isso que o Haroldo falou. Tem um freio ali. Porque talvez numa outra oportunidade ela nem repensaria. Ela não era impulsiva, ela ia fazer. Agora não. Agora ela já conseguiu evitar. Então, assim, nessa reencarnação ela freia um pouco, na próxima, depois vai virando um hábito, né? Como foi falado aqui. Mas para virar o hábito tem que haver o treino, né? Sim, exatamente. Quando você falou dos livros, eu pensei, quantos de nós tem livro na cabeceira? A gente, normalmente, a hora que vai deitar, enfim, em alguma situação, a gente larga o celular em cima do livro, né? A primeira coisa que a gente pega é o celular. Se perde muito tempo com coisas, às vezes, banais, porque nem sempre é profissional, uma situação. Você já se perde um pouco naquele rolar de tela, você se perde um pouco em algumas futilidades, na televisão, nas mídias, e você está conectado com um monte de coisa que não agregam, às vezes, valor de fato, valor real. E esse treino precisa haver para que se torne um hábito, para que a gente insufle um pouco mais o nosso cérebro com coisas úteis que possam nos auxiliar na caminhada evolutiva. Melhorar o nosso vocabulário, melhorar a nossa capacidade de interagir socialmente, de profissionalmente atuar. Quantas coisas a gente poderia estar lendo, estudando, se aperfeiçoando, técnicas. Quais são as minhas deficiências? Quais são as minhas dificuldades? Quais são as minhas limitações? Onde é que eu preciso pegar pesado ali no sentido de melhorar, adequar um pouco melhor para que eu fique mais situado naquele contexto, né? E possa viver melhor enquanto indivíduo. Poucos de nós faz um catálogo, uma listagem ali para realmente pensar em si enquanto ser do universo, melhorando as suas habilidades, suas capacidades. E a gente perde tanto tempo com coisas externas que nos chamam e nos prendem a atenção e muito pouco agregam em valor, né? Então o hábito, ele é uma sequência de processos repetidos, até que vire um hábito. E para isso eu preciso repetir coisas boas, para que se torne um hábito bom. Caso contrário, eu vou passar por algum tempo, vou passar por anos e estarei, às vezes, no mesmo lugar, se não pior, de acordo com o treinamento. Dentro disso me ocorreu um exemplo agora. Tu tem duas plantinhas, tu tem um espinheiro e uma árvorezinha frutífera. Qual é que tu está irrigando? Tu está irrigando o espinheiro ou irrigando a árvore frutífera? Então, cultivar, para ter bons hábitos, nós precisamos cultivar esses hábitos, né? Dar força para esses bons hábitos. À medida que nós introduzirmos um bom hábito na nossa vida, nós eliminamos um mal. Ah, sim. Né? E aí vem de novo a importância do vigiar e orar, né? A importância dos nossos pensamentos. Nós começamos a elaborar as nossas ações e as nossas reações pelo pensamento, né? Pelo alimento, né, espiritual que a gente coloca para dentro. É semelhante a esta história do avô com o seu neto, né? E o avô explicando para o neto que dentro dele viviam duas feras, né, brigando permanentemente. E o neto pergunta, e qual é a que vence? A que eu alimentar mais. Então nós trazemos dentro de nós também o desafio, e que é fruto até de nossas encarnações passadas. Porque eu tenho para mim que a gente vem esse plano com 3 razões básicas: para acertar contas com o passado, melhorar no presente, acertar contas com o passado, aprender no presente e voltar melhor que quando aqui nós chegamos. Exato. E isso depende das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, da nossa disciplina, da nossa compreensão do que verdadeiramente nós estamos fazendo aqui nesse plano. Sentido da vida, que foi um dos temas também, né, do nosso programa aqui. Não sei se tu, Márcia, que tem uma memória privilegiada, vê se me ajuda, tem uma questão, não sei se vocês lembram, no Livro dos Espíritos, que quando é perguntado como
como vencer essas más tendências e tal, fazendo um esforço, e aí o comentário dos espíritos que nem é tão grande como tu imagina, né? É questão de hábito. Eu não sei qual é o número dessa questão, se vocês lembrarem, mas realmente, não é um esforço, um super esforço, é a continuidade, né? Ter essa continuidade, criar novos hábitos. Claro, né? Porque tudo começa com o primeiro passo. O primeiro passo é curto. O processo é o mais desafiador. Exatamente. A gente se compromete com o sonho, mas com o processo para chegar até o sonho é mais difícil, né? E aí, nessa caminhada, cada ser humano vai encontrando as suas ferramentas, os seus meios que lhe faz mais sentido na vida para poder chegar onde devemos chegar. E aí que entram as religiões, né? Que cada um vai buscar aquela filosofia religiosa que mais está adequada com o entendimento dele, com a compreensão dele, né? E sempre entendendo que a religião a mais adequada é aquela que nos torna seres humanos melhores. Isso. Não é aquela religião que nos aparta, aquela religião que vai dizer, olha, tu não é digno de frequentar a minha religião. Né? Isso não faz sentido. Então, a melhor religião é aquela que vai te fazer um ser humano melhor, mais caridoso, mais responsável por si mesmo, né? Ou seja, se responsabilizar pelos próprios atos e não ficar jogando para tudo que é lado para poder se isentar. Então, eu sei que isso é um movimento bastante difícil, mas é um movimento necessário para o nosso crescimento. Então, já que a gente está falando, né, de Jesus como seria, ele é, vamos dizer assim, ele está nessas religiões, né, ele é o que nos alinha, né, tem Jesus como parâmetro de todos nós. Então, é nesse sentido, cada um está buscando Jesus e compreender Jesus da sua forma. Né? E isso precisa ser respeitado. Sim. Se faz sentido para o católico estar na Igreja Católica, isso precisa ser respeitado. Claro. Se faz sentido para o evangélico, o budista ele não tem necessariamente, né, um evangelho, uma questão mais religiosa, mas o que ele está buscando lá no seu íntimo, qual é a sua ideia? Ele está praticando o evangelho, né, mesmo que ele não entenda como nós entendemos, né? Porque praticar a compaixão, né, a empatia, bons sentimentos, o amor, é isso o evangelho. Exatamente. Eu gostaria, a minha última participação, nosso tempo está indo aqui também, de lembrar que dia 21 de janeiro de 2007 foi criado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Né? E dizer que o preconceito mata, porque o que aconteceu, esse dia foi criado em função de uma senhora, né, a mãe Gilda, né, que é do candomblé, que ela abriu um jornal e aí apareceu a foto dela, né, dizendo que ela lidava com os demônios, e ela não resistiu àquela acusação e teve um infarto e desencarnou naquele momento. E a partir daí foi criado, né, esse dia, né, dia 21 de janeiro, como Dia Mundial de Intolerância, Combate à Intolerância Religiosa. E que intolerância religiosa é crime. É crime. Sujeito a 3 anos de prisão. Então, existe até um serviço, né, que é o Disque 100, né, que é justamente para fazer denúncias específicas nesse caso. Então, assim, nossa intenção é, no incêndio, colocar um raminho de água para que a gente consiga, para que haja essa compreensão, aumente essa compreensão da importância de nós nos acolhermos, nos amarmos e compreendermos, né, que cada um tem a sua própria forma de pensar em relação a Deus, em relação a Jesus, em relação ao caminho. Né? Márcia? Estava procurando a questão, não achei, mas eu lembro da pergunta e da resposta mais completa, né, onde Kardec pergunta a espiritualidade se seria necessário um grande esforço do homem para vencer suas más inclinações e se conectar com a espiritualidade no mundo, né? E a espiritualidade responde a Kardec realmente que o esforço é bem pequeno, mas quão pouco de vós o fazem. Meio que zomba do nosso esforço ali. Eu lembro que essa questão me impacta muito ela, porque como assim o esforço é bem pequeno? Porque no momento que a gente chuta o balde, às vezes eu fico lembrando dessa questão, né? Como assim o esforço é bem pequeno? Vem cá me ajudar agora. Me disse aqui o esforço é pequeno. Né? E a gente vê o quanto as nossas limitações estão postas ainda no nosso dia a dia, né? Mas porque é preciso esse treino, é preciso esse movimentar. Hoje, eu consigo superar alguns dramas muito melhor do que eu superava 10 anos atrás.
Porque houve um esforço iniciado lá Exatamente. para que esse treinamento pudesse Houve acontecer. um caminhar. Eu já consigo, Haroldo já conseguiu baixar o vidro do carro, ficar querendo xingar o cara, mas ele já conseguiu levantar o vidro, repensar e seguir. Né? E o Diógenes, certa vez que ele contou um episódio aqui, ele conseguiu pedir desculpa. Pá, cara, eu tô apressado, me desculpa. Se deu conta ali, levou na esportiva, vai tratando diferente a vida. Porque quantos crimes acontecem, quantas situações, quantas tragédias por conta de um impulso negativo que a gente não consegue frear, ao ponto de muitas vezes o indivíduo dizer depois, eu não sei o que aconteceu. Eu não sou assim. Foi mais forte que eu. Eu estava fora de mim. Então, que a gente não fique fora de si nunca. Eu não posso ficar fora de mim. Eu preciso controlar essa máquina aqui. Eu preciso controlar meus impulsos e me conectar melhor com a espiritualidade, para que eu possa gerir meus pensamentos, sentimentos, minhas emoções e o corpo. Opa, alto lá. Não vou fazer uso dessa faca aqui. A importância do autoconhecimento. A importância, e o caminho é por aí realmente, e que a gente possa... o controle emocional, autocontrole, exatamente. Eu gosto muito de analisar o trânsito, né? E o Diógenes, além de analisar, né? Ele passa a muitas pessoas informações. É professor, né? né? É professor, ajuda na formação, na informação e na formação, porque, de certa forma, todos nós estamos em trânsito permanentemente. Todo mundo participa. Todo mundo como participa. Motorista, como pedestre. Exatamente. E tudo na vida é trânsito. Aqui, quando a Márcia destacou a questão do movimento, sempre foi a ideia de Jesus. Vai. Ele sempre encerrou as falas dele, ou quase, muitas das falas dele, com esta conclamação. Vai. Né? Não voltes a pecar, vai, continua a tua vida, vai, reformula o teu caminho. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda, sempre em movimento. Então nós estamos permanentemente no trânsito, que possamos nos adaptar, nos disciplinar, aprender e começar, e às vezes recomeçar a nossa trajetória, né? Porque essa não é a nossa última estação no trem da existência. Tem muito mais pela frente. Que Jesus sempre nos ilumine, né? E seja verdadeiramente esse modelo e esse guia. O que mais? Acho que é isso. Então tá bem. Estamos encerrando mais esta edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida aqui na TV Diário, na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fondo, Diógenes de Chaves e sempre na sua importante companhia. O programa termina aqui, mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.